felizes? Amém. Queridos, eu e você, nós recebemos muito mais do que somente a salvação quando nós aceitamos Jesus. Amém? Diz um amém aí para mim. Creio que você crê. Eu e você recebemos muito mais do que a salvação quando nós recebemos a Cristo Jesus. A salvação é o início, queridos, ou a porta de entrada para uma nova vida. A salvação, queridos, é o início, queridos, é uma porta de entrada para uma nova vida, queridos. A salvação não é o fim em si mesmo. Preste atenção aqui. A salvação não é o fim em si mesma. A salvação é o início de uma nova caminhada. Amém? A salvação, ela é o início de uma nova caminhada. Ela não é o fim em si mesmo. Abram comigo em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Olha que interessante. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não fomos salvos, queridos, pelas nossas obras, amém? Nós não alcançamos a salvação pelas boas obras, mas a salvação nos leva a viver uma vida nas boas obras. Queridos, as nossas boas obras nunca alcançariam a Deus. Nós não alcançamos a Deus pelas boas obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nenhum de nós, isso é dom de Deus. Para quê? Para que eu e você não fique se gloriando. Para que a gente não ache que a salvação, ou nós encontramos a Deus através da nossa boa conduta. Mas a salvação é pela graça mediante a fé. Quando a fé é conectada na graça, nós temos a salvação. Ok? Somos feituras dele. Dele quem? De Deus. Eu e você somos uma feitura dele. Olha que interessante. Somos uma nova criatura pela bondade de Deus. Criados em Cristo. A boa obra de Cristo, queridos, fez um novo homem. Preste muita atenção aqui. A Bíblia fala de uma nova criatura. Jesus vem, nasce da Virgem, ele cresce, ele se entrega na cruz, ele morre na cruz, ele desce ao Hades, prega os espíritos encarcerados, ele sobe aos céus, ele faz o processo do tabernáculo, e ele se assenta, ele ressuscita, ele volta, ele fica os dias aqui, 40 dias na terra, sobe, roga ao Pai, o Pai envia o Consolador no dia de Pentecostes, e Jesus se assenta à direita de Deus, amém? Resumidamente, a obra de Jesus. Daí todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, são uma nova criatura. Feituras de Deus, porque a obra foi de Deus, criados em Cristo Jesus, aonde os céus e a terra se misturam. Consegue me entender? Criados em Cristo Jesus. Quando você recebe a Cristo Jesus, queridos, seu espírito renasce, o Espírito de Deus habita em você, e você é uma nova criatura. Hoje eu e você somos o contato do céu sobre a terra, amém? Se alguém que não ouve a Deus precisa ouvir a Deus, ele vai ouvir através de você. Porque você é o ponto de contato dos céus na terra. Está me entendendo? Isso é a nova criação, queridos. Criando um novo homem, que anda hoje pelas boas obras. As boas obras, queridos, não salvam, mas elas são evidência da salvação.
Preste muita atenção aqui. Uma pessoa que teve uma experiência com Cristo, nasceu de novo, queridos, e caminha com Jesus, ele caminha em boas obras. É impossível alguém nascer de novo e não ter as boas obras como evidência. É impossível. A Bíblia fala: aquele que mente, não minta mais, antes fale a verdade para o seu próximo. Aquele que nasceu de novo, ele anda nas boas novas da verdade, ele não mente. Ah, pastor, e se a gente mentir? Queridos, você pode mentir, mas você sempre vai buscar a verdade, amém? Você não vive na prática do pecado. Pode acontecer dos deslizes? Pode. Imaturidade na fé, falta às vezes um pouco de compromisso, mas você busca viver na verdade, amém? Isso são as boas obras, essa feitura, essa nova criação. Hoje eu e você, queridos, vivemos uma nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 fala assim, um texto muito conhecido: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Quando nós estamos em Cristo Jesus, queridos, quando nós estamos revestidos por Cristo, somos uma nova criatura, temos uma nova natureza. Essa é a realidade da nova criação. A realidade da nova criação. Eu e você somos uma nova criatura. Quando nós cantamos escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou, é isso. Por quê? Porque a obra de Jesus nos permitiu ser isso. E nós recebemos essa identidade por fé. Amém? E um ponto dessa nova realidade, queridos, é a autoridade. Repita comigo assim: autoridade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É o tema da minha mensagem, a autoridade. Queridos, Deus deu à igreja, queridos, a autoridade que foi perdida no Éden. A autoridade de governar, a autoridade de manifestar os céus na terra. Eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A palavra de Deus fala assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse é nosso mandato cultural, queridos, onde do Éden, na comunhão com Deus, o homem estabeleceria o governo de Deus sobre a face da terra. Esse é o plano original, queridos. Deus cria o Éden, e dentro do Éden ele cria um jardim, coloca Adão e Eva naquele jardim, e do momento de comunhão que ele tinha, o que ele falou? Vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, vocês vão encher toda a terra, vocês vão sujeitar e vocês vão dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais. Eu estou colocando vocês para governar sobre toda a terra. Então qual que era o plano original? Adão e Eva teriam comunhão com Deus, dessa comunhão com Deus eles frutificariam, eles multiplicariam, eles encheriam a terra e eles exerceriam a terra, exerceriam governo sobre a terra. Mas que governo? O governo de Deus sobre a face da terra. Esse é o mandato cultural, esse era o plano original. Era a ideia de Deus de colonizar a terra com a sua vontade. Amém? Só que todos nós sabemos, queridos, que em Gênesis capítulo 3 nós lemos sobre a queda do homem. O homem cai. Logo após a queda do homem acontece o primeiro assassinato. Caim mata Abel. Acontece o primeiro assassinato e a terra vai caindo em um processo de degradação. Degradação. Até nós chegarmos na arca de Noé, aonde Deus resolve dar um reset na terra. Aonde a Bíblia fala que os filhos de Deus se relacionaram com as mulheres e elas começaram a gerar filhos. Esses filhos eram gigantes, eram os nefilins, eram os heróis da antiguidade, e Deus viu que o DNA humano ia ser corrompido, e o que ele fez? Ele dá um reset sobre a face da terra, amém?
Todos sabem essa cronologia. E depois disso, queridos, olha que interessante. Vão comigo lá em Gênesis, capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Gênesis 9, do 1 ao 3. Olha o que a palavra de Deus fala. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse, olha o que ele fala: frutificai, multiplicai e encham a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo que se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Aqui nasce o churrasco, dá um aleluia. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Amém? O plano continua, queridos. Deus abençoa Noé e seus filhos e fala o quê? Frutifiquem, multipliquem e encham a terra. E foi o que eles fizeram. Eles frutificaram, eles multiplicaram, eles encheram a terra. Tanto é que nós estamos aqui. Toda a terra foi cheia da raça humana, sim ou não? Eles mantiveram o plano, queridos. Só que o que nós vemos aqui? Que o domínio foi perdido. Gênesis 1, 28. Frutifique, multiplique, encha a terra, domine sobre os animais. Sim ou não? Gênesis 9. Frutifique, multiplique e encha a terra. O domínio, a autoridade foi perdida. O homem perde a autoridade, queridos, sobre a face da terra. O domínio ou governo pela autoridade foi perdida. Agora, a nova forma de domínio do homem é pelo medo. Repita assim comigo: medo. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos os entreguei. Esse é Gênesis 9:2. Gênesis 9:2, na nova Almeida atualizada, ela fala assim, olha que interessante. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar são entregues nas mãos de vocês. O homem, queridos, agora começa a governar pelo medo. Antes no Éden ele governava com os animais, a criação como? Através da sua autoridade. Sim ou não? Em Gênesis capítulo 9 nós vemos o governo através do medo, da imposição, da força. Todos os animais terão pavor e medo de vocês. O homem começa a dominar, começa a exercer domínio pela força, através do medo, queridos. Onde todos os animais da terra, todas as aves dos céus, passam a ter medo e pavor do ser humano. O plano original era o governo pela autoridade. Agora, o governo é pelo medo e pelo pavor. Onde lideramos, preste muita atenção aqui, queridos. Onde lideramos pelo medo, pelas ameaças, pela imposição, está desalinhado do plano de Deus. Todo líder, todo pastor, toda pessoa que exerce liderança no reino de Deus, e ela exerce pela sua imposição, pelo seu medo, pelo seu tapa na mesa, queridos, não é de Deus. É o governo pelo medo. Hoje, queridos, a maioria das lideranças que nós vemos, queridos, não só na igreja, em todos os lugares da sociedade, muitas vezes, elas só vêm pelo medo, pela imposição. E esse não era o plano original. O plano original era o governo pela autoridade. Você já seguiu alguém pela sua autoridade? Não é bom. Agora, seguir alguém porque você tem medo, porque a pessoa tenta te impor, a pessoa tenta colocar as coisas goela abaixo, desalinhado do plano de Deus. Muitas das nossas reuniões, até dentro da igreja, termina quando o que tem o caráter mais forte bate na mesa, né? Vai ser assim.
porque quem manda aqui sou eu. Vocês já viram acontecer isso? Governo pelo medo. Liderança pelo medo. Deus tem nos chamado, queridos, para liderar pela autoridade e não pelo medo. A autoridade, queridos, da terra, na queda de Gênesis capítulo 3, ela aconteceu, queridos. Essa queda, ela aconteceu em Gênesis capítulo 3 e toda a autoridade foi dada a Satanás. Eu gostaria que vocês abrissem em Lucas capítulo 4, do versículo 5 ao 7. Lucas capítulo 4, versículo do 5 ao 7. Jesus, ele é batizado. Depois de ele ser batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, sai uma voz do céu dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Nós vemos a Trindade na terra, Jesus o Filho, o Espírito Santo sobre o Filho e a voz de Deus falando. Nós vemos a Trindade sobre a terra. Depois dessa experiência, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. No deserto ele fica 40 dias sem comer e sem beber, e de repente ele passa pela tentação, que chamam as tentações de Jesus. E nós chegamos em Lucas capítulo 4, do versículo 5 ao 7, a palavra de Deus fala assim: então o diabo levou para um lugar mais alto, e em um instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Imagine, em um flash, Jesus viu todos os reinos do mundo. E olha o que ele disse. E disse: eu lhe darei todo este poder e glória destes reinos, porque isso foi me entregue, e passo a dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Queridos, uma das partes do plano de Jesus era recuperar essa autoridade, queridos. Era trazer de volta essa autoridade. Por quê? Porque Satanás afirma: porque isso foi me entregue. Foi entregue quando? Na desobediência do Éden. Quando o homem cai em Gênesis 3, a autoridade foi dada ao diabo. E o diabo, queridos, ele é um usurpador, queridos. Ele sempre quer oferecer um atalho. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui. O plano original, queridos, era reestabelecer a autoridade. E o diabo oferece um atalho para Jesus. O diabo para diante de Jesus e fala assim: se você simplesmente se prostrar e me adorar, eu te entrego toda a glória e o poder desses reinos. Eu não quero mais, eu te entrego. Simplesmente se ajoelhe e me adore. Parafraseando, o que o diabo estava falando? Jesus, você não precisa ir para a cruz. Você não precisa derramar o seu sangue. Você não precisa morrer. Eu sei que você quer essa autoridade de volta. Eu te entrego ela. Simplesmente se dobre e me adore. Oferecendo um atalho. Nas nossas vidas, queridos, ele sempre vai oferecer um atalho. Às vezes você está com uma carência emocional, ele vai te oferecer um atalho. Se você ficar com tal menino, é um atalho. Se você for para o seu computador e ver pornografia, é outro atalho. Você não quer isso? Você não quer alívio para a sua alma? Assista. E você senta na mesa do diabo, diante de um computador, comendo comida de porco. Consegue me entender? Sim ou não? São os atalhos que ele vai nos oferecendo. Atalhos. Jesus fala, queridos, dessa autoridade. E ao falar dessa autoridade, ele fala também da igreja. Essa autoridade que Jesus foi resgatar, queridos, ele é o desejo do coração dele que eu e você possamos usufruir dessa autoridade. E ele fala dessa autoridade em Mateus. Eu gostaria que você abrisse Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19. Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Esse é um texto extremamente interessante, queridos. É bom até marcar na Bíblia, ler, reler ele, para que o Espírito Santo fale com você através desse texto. Olha que interessante. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos:
quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Impressionante, né? Impressionante a autoridade que foi dada. A palavra diz que, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe. O que era Cesareia de Filipe, queridos? Cesareia de Filipe, queridos, era a casa do deus Pan. Deus Pan. Pan, na mitologia grega, é um deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Vive em grutas e vaga pelas vales, pelas montanhas, caçando e dançando com as ninfas. É temido por todos aqueles que necessitam atravessar florestas à noite. A palavra Pan deriva da palavra pânico. Esse deus Pan era o deus que habitava em Cesareia de Filipe. Era uma região montanhosa, queridos, aonde o Monte Hebron estava localizado. E o Monte Hebron, na cultura judaica, é o monte que os filhos de Deus descem, aonde Satanás e seus demônios caem. Era o Monte Hebron. Na cultura judaica, na tradição judaica era isso. Então aquele lugar, queridos, era um lugar endemoniado. Lá existiam as portas, que eles chamavam das portas do Hades, ou das portas do inferno. Era nesse lugar, era um lugar onde tinha um mar assim, queridos. Você pode pesquisar, você vai ver, tinha um mar. Era uma cidade extremamente avançada, que tinha um porto, queridos, que eles fizeram concreto debaixo da água. E esse concreto existe até hoje. Queridos, concreto debaixo da água, que consolidou. Tecnologia, havia tecnologia naquele lugar, naquele tempo. E era a casa do Deus Pan, do Deus Pânico. Jesus leva os seus discípulos para lá. Lá era um lugar, queridos, de mar, assim. Provavelmente, alguns historiadores falam que Jesus foi lá tomar um banho de mar com seus discípulos. Foi descansar. Você vê uma conversa bem formal. Você vê que Jesus não estava ministrando. Ele só chega no meio, devia estar talvez tomando um banho de mar, pergunta para os seus discípulos: ei, quem disse que eles são? Pastor, mas Jesus tomava banho de mar, queridos? Jesus não é aquele cara de chapinha andando duro assim, ó. Jesus era Jesus, cara. Ele era feliz. A Bíblia fala que ele foi o homem ungido com óleo de alegria mais que os seus irmãos. Jesus era alegre, ele devia estar ali com os seus discípulos, trocando uma ideia, conversando, em um lugar extremamente endemoniado, queridos. E nesse lugar endemoniado, o que acontece? Pedro tem uma revelação. Jesus para diante de Pedro e fala: Pedro, fala para os seus discípulos: quem disse que eu sou? Alguns Elias, alguns dos profetas, vai falando. De repente Pedro olha assim e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus fala? Você não recebeu isso de carne e de sangue, você recebeu isso do Espírito, em um lugar endemoniado. Não existe lugar endemoniado, queridos, que o Espírito Santo não fale com a gente. A gente tem que parar de ser místico. Não existe ambiente. O ambiente que nós estivermos, Deus está lá. Estava num lugar endemoniado, queridos, endemoniado. Quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, logo depois ele recebe uma palavra: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. E ele troca, Jesus troca, começa a chamar ele de Pedro, de pedra pequena. E ele fala assim: sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Essa rocha qual? A rocha da revelação que ele era o Filho de Deus. Sobre essa rocha, Pedro, eu estabelecerei a minha eclésia, a minha igreja. A palavra igreja, querido, significa eclésia. Eclésia é chamados para fora.
Por muito tempo, queridos, eu estudava, buscava em Deus, e eu achava que a eclésia, queridos, eram chamados para fora da sociedade, que nós deveríamos nos trancar e ficar longe da sociedade. Era essa a minha ideia que eu tinha de eclésia. Por quê? Porque a palavra eclésia significa chamados para fora. E eu achava, queridos, que era para nós sairmos do mundo e ficarmos dentro da igreja, protegido desse mundo maldito lá de fora. Esse mundo mau, era assim que eu pensava. Só que eclésia não tem esse significado, queridos. Eclésia não é uma palavra religiosa, queridos. Eclésia, Jesus pega um traço da cultura para tentar ensinar os seus discípulos. A palavra eclésia, queridos, significa uma assembleia que acontecia na cultura grega, queridos, aonde os homens acima de 20 anos que já tinham prestado serviço militar, queridos, eles eram chamados para fora, eles subiam sobre uma rocha que existe até hoje, que se chama eclésia. Eles subiam nessa rocha, na porta de Atenas, e eles eram o congresso daquela época. Esses homens se reuniam ali para quê? Para tomar as decisões a respeito da cidade. Amém? Qual que é a ideia de Jesus, queridos? Ele fala sobre essa rocha, sobre essa revelação, que eu sou o Filho de Deus, então eu sou a rocha fundamental, eu chamo a minha eclésia, e essa eclésia sobre essa rocha, e deveria tomar as decisões sobre a cidade. Aquilo que ligares nos céus será ligado na terra. Aquilo que desligares. Repita assim comigo. Isso se chama autoridade. Isso era a eclésia, queridos. Os chamados para fora. Quando você recebe a Jesus, queridos, você recebe a autoridade. Você é chamado para fora. Quando nós nos reunimos como igreja, queridos, nós ligamos e desligamos. Só que a gente não acredita nisso. A gente prefere ficar como um bando de ovelhinhas de Jesus, um aquecendo o outro. Olha a oração sacerdotal. Olha que interessante. João, capítulo 17, versículo 15. João 17, capítulo 15. Olha que orações do Senhor Jesus para nós, amém? É Jesus orando. Um pouquinho antes ele vai falar: não oro só por esses, oro por todos aqueles que crerem no meu nome. Você crê em Jesus? Então Jesus estava orando por você aqui. Olha que interessante. Não peço que tires do mundo, mas que os guarde do mal. Só que no nosso entendimento, eclésia, chamados para fora, e nós queríamos sair do meio da sociedade e ficar aqui dentro. Só que a Bíblia fala, Jesus orando: eu não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Quando Jesus fala assim, que eu e você somos sal e luz da terra, queridos, amém? Sal e luz da terra. Queridos, virou um saleiro aqui dentro. Reuniu um monte de sal dentro de um saleiro, que se chama igreja, porque interpretamos chamados para fora em um ambiente onde nós não influenciamos a sociedade, onde nós não se envolvemos na nossa sociedade, onde nós não somos sal e luz. Queridos, se cada um de nós aqui é luz, então tem uma luzinha em cada um aqui está claro, queridos. As trevas estão lá onde você trabalha, as trevas estão lá fora, nos lugares, nas áreas de influência da sociedade, onde eu e vocês deveríamos estar exercendo e sendo sal e luz. Eclésia. Só que nós temos aquela mentalidade de monge, queridos. Deveríamos sair e ficar assim. Por mais que eu e você não admita, queridos, nós temos a mentalidade de monge. Sabe, monastérios, surgiu os monastérios no meio da igreja. Alguns leram a Bíblia e falaram: não, para se santificar nós temos que se separar das pessoas. Vamos orar no deserto, vamos viver no deserto, vamos montar monastérios onde a gente não se contamina com esse mundo. Onde a gente não se contamina com esse mundo. E a gente se isolou do mundo, criando a nossa própria cultura. Nós temos uma cultura entre nós, queridos. Comece a falar igual evangélico no meio das pessoas, elas não te entendem nada.
Está amarrado, oh glória, misericórdia. Daí a gente vem com todo aquele kit evangélico e começa a conversar com as pessoas. Nós temos a nossa própria cultura, nossa própria maneira de se vestir. Aonde a gente se importa muito mais com a nossa maneira de vestir do que com a nossa essência. Onde nós obrigamos os outros a se vestir do nosso jeito. Ah, pastor, então a gente pode se vestir de qualquer jeito? Não, você sabe que não, o Espírito Santo não vai. Se você tem o Espírito de Cristo, Cristo vai falar com você, Ele não vai deixar, principalmente você, mulher, se vestir de qualquer jeito. Ou postar qualquer tipo de foto na internet. Não vai. Só que Deus não está preocupado com a aparência, queridos, Ele está preocupado com a essência. E é esse o nosso problema. A religião se preocupou tanto com a aparência que montou um monte de bonequinho, vivendo cheio de aparência e não tem essência. Porque se a pessoa se aproxima de você, ela se aproxima e conhece a tua essência. E a partir do momento que ela conhecer a tua essência, ela vai ver que é sal e luz e vai começar a salgar a vida dela, queridos. O sal, ele segura a podridão. Quando as pessoas se aproximam de você, você salga ela, você barra a podridão na vida dela. Aonde há trevas vai haver luz. Amém? Só que você tem que estar misturado, queridos. O reino de Deus é como 3 medidas de farinha e 1 de fermento. Você é aquele fermento que se misturar com a massa não tem como tirar o cristianismo mais da sociedade. Consegue me entender? Isso é igreja, queridos, isso é autoridade, é isso que nós deveríamos estar vivendo. Olha que interessante, Jesus fala, e lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E que você desligar na terra, será desligado nos céus. Essa é a ideia de igreja. A chave do reino está nas nossas mãos. Temos a autoridade para abrir e fechar. Queridos, em um lugar endemoniado, queridos, Jesus libera essa palavra sobre eles. Aquilo que vocês ligarem no céu será ligado na terra. Queridos, você é muito mais do que você imagina. Presta atenção aqui em mim. Você é muito mais do que você imagina. Muito mais. Suas palavras, queridos, não são somente palavras. Suas palavras são muito mais do que você imagina. Abrimos e fechamos através daquilo que nós falamos. Ligamos e desligamos através daquilo que nós falamos. Preste atenção aqui em mim. Você nasceu de novo, você teve um encontro com Jesus, você é uma nova criatura, o Espírito de Deus habita em você, amém? Você é sal e luz da terra, você é representante de Cristo Jesus nessa terra, você tem o direito legal de exercer o domínio e o governo de Deus sobre a face da terra, você é uma nova criatura, você é cheio de Deus, você tem a autoridade de Deus nos seus lábios, você é tudo isso. Daí você começa a falar um monte de bobeira. Imagine você dar autoridade para uma criança. E é isso que acaba acontecendo. Dou graças a Deus que Deus é misericordioso, Ele não faz tudo que a gente fala, querido, senão nós estávamos no sal. Ah, isso aí não vai dar certo mesmo. Você está em um projeto ralando, de repente, porque você fica nervoso e fala, isso aí não vai dar certo mesmo. Eu falo porque quantas vezes eu fiz isso, queridos? Quantas vezes, queridos? Projetos, queridos, às vezes a gente tem projeto de evangelização, aquela pressão, aquela luta, dificuldade de reunir pessoas, por causa de 30 segundos, isso aí não vai dar certo mesmo. Daí tem que ir lá se ajoelhar, Deus perdoa, quebra essas palavras no reino espiritual, não é verdade? Já aconteceu com você? Você está em um negócio, investindo, tentando, e de repente você está todo empolgado, uma coisa que der errado, você fala, eu não desisto, não sei, eu nunca consigo nada. Você usa da autoridade que você tem para construir, para ligar e desligar.
E o grande problema é que às vezes a gente libera palavras de fé. Você está em um projeto, você está falando, não, isso vai dar certo, mas você está falando pela fé, porque você não está sentindo. Sim ou não? Você não está... Não é que você não está sentindo, aquilo não está se fazendo parte de você. Só que na hora da raiva parece que é uma certeza tão grande que você fala assim, né? Não vai dar certo. E você fala com uma convicção que fecha. Não é assim? Sim ou não? Por isso que as tuas palavras não são só palavras, queridos. Por isso que nós temos que amadurecer a nossa maneira de falar. Nós somos eclésia. Nós somos igreja. Você é muito mais do que você imagina. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, nós temos essa autoridade, a autoridade do nome de Jesus. E eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 18, do 18 ao 20. Estamos falando de autoridade, amém? Mateus, do 18, capítulo 18, do versículo 18 ao 20. Jesus repete a mesma afirmação, olha que interessante. Em verdade, lhes digo, que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Fala amém aí, pra você não dormir. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A palavra de Deus é verdade? É verdade, amém? Por isso, queridos, nós temos uma guerra na unidade, na concordância. Por isso, queridos, que a frase eu não concordo tem muito poder. Tem um grande poder. Um poder de destruir a unidade. Porque se Jesus fala assim, onde 2 concordarem na terra, será feito. Imagine se eu e você estamos concordando com algo e você fala assim, eu não concordo. Quebrou a unidade. Se um casal está em um projeto, juntos, aí você vai entender, casal, como é difícil orar junto com a esposa, marido. Como é difícil orar com a esposa. Para a esposa, como é difícil orar com o marido. Por quê? Porque se os 2 estiverem concordando em qualquer coisa na terra, tem como você ser mais íntimo do que com a sua esposa? Não, porque os 2 se tornaram uma só carne. A maior unidade, queridos, a maior dádiva. Assim como Jesus e a igreja, é um mistério. Imagine se esses 2 que são uma só carne concordarem com alguma coisa, será feito? Sim ou não? Sim ou não? É o que a palavra diz. Agora, se nós... Viu porque é difícil gerar unidade? Porque se gerar unidade e concordância, as coisas vão acontecer. Por isso que a palavra não concordo, ela tem um grande peso no meio da igreja. E às vezes a gente fica com não concordo com coisas simples. Ah, pastor, não concordo com a cor da igreja ali, ó. Preto é do capeta. Eu não concordo, tinha que ser branco, tudo branco. Daí a gente coloca nas gravações, é super bom, assim, chega a dar dor no olho na hora de ver as filmagens dos vídeos da igreja. Amém? Consegue entender? Porque onde 2 ou 3 de vocês quem? Os nascidos de novo, queridos, concordarem a respeito de qualquer coisa. Queridos, a palavra de Deus fala o quê? A respeito de qualquer? A respeito de qualquer? A respeito de qualquer? Tem como a Bíblia exagerar? Não, é a respeito de qualquer coisa. Que pedirem, queridos, em meu nome. Como que nós pedimos? Falando. Por isso que nós ligamos as coisas e desligamos falando. Como que nós pedimos? Falando. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, concordarem e pedirem. Pedir é falar, orar. Quando nós falamos, as coisas começam a acontecer. Por isso que o teu falar não é simplesmente um falar comum.
Você é muito mais daquilo que você pensa que você é. Por isso que nós temos que cuidar com o que nós falamos, queridos. Do que nós falamos dos outros, do que nós falamos de nós mesmos, do que nós falamos dos nossos projetos, dos nossos sonhos, daquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Tome muito cuidado com aquilo que você fala, porque quando você fala, você liga e desliga. Será concedido por meu Pai, e isso é poderoso, queridos, é a autoridade do Éden. O governo pela autoridade. Consegue me entender? Que a restauração do plano original é o governo pela autoridade, não é pelo medo ou pela imposição. Nós não construímos uma igreja, queridos, ou nós não implantamos o reino dos céus sobre a face da terra com imposição, mas sim com autoridade, com a autoridade do ligar e desligar, daquilo que Jesus nos deu. Aonde dois ou três estiverem ali, eu estou. E aonde eu estou, se eles concordarem, aquilo vai acontecer. Você concorda comigo com um avivamento aqui em Vitimarsum? Amém? Um avivamento em São Luís do Purunã? Amém. Você concorda que nós vamos abrir uma igreja em cada cidade dos Campos Gerais? Você tem coragem de concordar comigo? Amém? Quando a gente fala isso, a gente vai trabalhar bastante, queridos. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Esse nome tem poder, queridos. É Ele está no nosso meio. Quando nós reunimos em seu nome, quando invocamos o nome de Jesus, Ele está no nosso meio. O nome de Jesus tem poder, queridos. Imagina você acordar de manhã cedo com a sua esposa, e a Bíblia fala assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou. Você acorda com a sua esposa e você fala assim, vamos orar. Nós nos reunimos aqui no nome de Jesus. Jesus está no nosso meio. Imagina iniciar o dia com Jesus. Aonde 2 ou 3 reúne sua esposa, seus filhos, nós nos reunimos em nome de Jesus. Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio, amém? O que é impossível? Nada. Você pode ser curado agora, nesse exato momento. Ele está no nosso meio. Aonde Ele passava existia cura, libertação, salvação. Nós só precisamos girar a chave, crer que a palavra é o que a palavra diz que é. Amém? Vão comigo no nosso último texto, Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Jesus faz toda a sua obra, queridos. Ele já ressuscitou. Ele está diante dos seus discípulos. E nós chegamos ali em Mateus 28, do 18 ao 20. Olha que interessante o que ele fala. Chegando Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, ou toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Toda a autoridade foi dada a Jesus e Ele deu à igreja. Para quê? Ele fala assim, toda a autoridade foi me dada e agora eu dou a vocês. Mas para quê? E ele continua: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, por muito tempo nós focamos no id. Até tem pessoas que falam, nós temos que cumprir o id. Queridos, o verbo de ação dessa frase não é o id, é o fazer discípulos. Porque a melhor tradução para o id, queridos, é indo. Porque quando nós falamos id, nós pensamos, não, eu tenho que ir até um lugar, quando eu chegar naquele lugar eu vou começar a fazer discípulos. Só que a melhor tradução era indo. Então, enquanto eu estou indo, eu estou fazendo o quê? Fazendo discípulos de todas as nações. Enquanto eu estou lá no meu trabalho, eu estou indo, vivendo a minha vida, vivendo uma vida normal e comum, vivendo, comendo, me alimentando, trabalhando, comprando, vendendo, eu estou vivendo, queridos, e eu estou fazendo discípulos.
Eu não vou para um lugar para depois começar. A ação do verbo em fazer discípulos. Então, se você está no seu trabalho, você está fazendo discípulos. Posso ouvir um amém? Você está fazendo discípulos, queridos. Você está falando do Evangelho, compartilhando o Evangelho. Por isso, queridos, que Deus está preocupado com a nossa essência. Enquanto nós estamos no meio, no mercado de trabalho, eu estou sendo sal e luz. Eu não estou fazendo as coisas como os outros fazem. Eu não estou comprando e vendendo como os outros compram e vendem. Eu estou comprando e vendendo assim como Jesus me ensinou, sendo seu discípulo. Por isso eu não minto. Só que o grande problema, queridos, é que nós vivemos um monte de crente picareta. Me perdoe porque eu fico nervoso. Porque nós somos 33%, queridos, da população brasileira hoje é descrente. E não há transformação social. Não há mudança. Porque você vai comprar de um crente, ele tenta te passar para trás. Queridos, quando eu vim para cá, todos sabem, eu ganhei um carro, queridos. Foi ofertado um carro, eu vendi aquele carro, queridos, eu vendi para um crente. E eu levei um tombo de R$1.200, 12% daquilo que eu vendi o carro. O cara não me pagou e ele tinha se apresentado como irmão para mim. Ah, pastor, você está com mágoa dele? Não, não estou com mágoa dele, eu estou com mágoa do nosso Evangelho. Da falta de compromisso. Onde comerciantes, no comércio a gente compra e vende coisa que não pode. Onde mentimos, enganamos, estamos preocupados com a nossa aparência, com o nosso corte de cabelo, com a roupa que nós vestimos, sempre com aparência e nunca com a essência. Daí chega as pessoas com a aparência, você fala, é irmão, pela aparência. Quando você chega na essência, não é. Ou é irmão pelo título, eu sou pastor, presbítero, bispo, semideus. E quando você chega na essência, não é. E desperdiça toda a autoridade. A autoridade de ser sal e luz, a autoridade de ser bênção na vida das pessoas, a autoridade de trazer transformação, a autoridade de encher as pessoas com o Espírito Santo, a autoridade de fazer discípulos. Indo por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. Você está me entendendo? Jesus, ele restaura a autoridade, queridos, entrega para nós como igreja. E ele fala, enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão vivendo, enquanto vocês estão trabalhando, enquanto vocês estão misturados nessa sociedade, enquanto vocês estão no meio do povo, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo discípulos. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todos os meus mandamentos. Um discípulo, queridos, é aquele que guarda os mandamentos, queridos. É aquele que sofre pelos mandamentos. É aquele que morre para si mesmo, para viver a vontade de Deus. É aquele que cede às suas vontades. Não cede às suas vontades, mas vive a vontade de Deus. Discípulos de Jesus. Discípulos. Somos discípulos, queridos. Temos autoridade. Quando nós falamos do ligar e desligar, a gente se enche e é isso mesmo. É assim. Só que a autoridade, ela traz responsabilidade. Responsabilidade. Nós precisamos assumir isso, queridos. E falar, eu quero. Você consegue me entender? E essa autoridade de Deus, queridos, ela é nossa, ela quer vir sobre as nossas vidas e se manifestar. Só que ela se manifesta nos discípulos, queridos. Seja discípulo de Jesus. Às vezes as pessoas falam, eu sou crente. Eu quero saber se você é discípulo, você anda com ele, você cheira ele, você está perto dele. Se a tua vida exala Jesus. Me perdoe o desabafo, igreja, mas é isso que eu sinto. E nós não vamos ser assim, nós vamos ser discípulos, queridos.
discípulos, aqueles que manifestam Jesus, aqueles que se movem em Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe?